Nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o poder executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Dilma Rousseff está oficialmente eleita. As oposições e o PSDB em especial estará aqui vigilante para impedir que o aumento de carga tributária aprofunde ainda mais a recessão. O custo de perdermos o grau de investimento será altíssimo. A economia brasileira teve uma queda de 3,8%. É a maior recessão em 25 anos. Você tem todo o direito de se irritar e de se preocupar, mas lhe peço paciência e compreensão. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora presidente da República. Que votaram pelo impeachment. Escolheram rasgar a Constituição Federal. A história será implacável com eles, como já o foi em décadas passadas. Impulsionado pelo bom preço das commodities internacionais e políticas que deram certo, o Brasil teve bons resultados econômicos durante o governo Lula, de 2003 a 2010. O presidente Lula terminou com um alto grau de popularidade e isso permitiu, inclusive, que ele elegesse a sua sucessora, que foi Dilma Rousseff. Dilma Rousseff acabou tendo um governo exatamente o contrário, ou quase o contrário do presidente Lula. Ela começou com uma tentativa de continuidade, mas depois se perdeu em meio a políticas, às vezes, de uma tentativa de ajuste fiscal e depois de políticas de expansão do gasto público. De expansão do gasto público, incluindo o governo e as estatais. A Petrobras, por exemplo, foi jogada em investimentos caríssimos, como as refinarias de petróleo do Rio e do Nordeste, e que deram prejuízos imensos. A Petrobras chegou a ser, num determinado momento, a empresa mais endividada do mundo, por causa de investimentos ruins e porque também era obrigada a vender seus combustíveis a preço menor do que importava, isso tudo para garantir uma inflação artificialmente baixa. Isso levou a uma sucessão de crises econômicas, até que nos anos de 2015 e 2016, o Brasil passou por uma recessão, provavelmente a maior recessão da história. Quer dizer, 2 anos em que o produto interno bruto caiu. Nós perdemos isso tudo ainda em meio a muita inflação. Quer dizer, uma situação raríssima que se chama estagflação, que tem inflação e tem recessão ao mesmo tempo. Uma situação muito negativa. É disso que nós vamos tratar neste episódio do podcast O Fio da Economia. Eu sou Carlos Alberto Sardeberg, apresentador da CBN, e estamos aqui mergulhando na economia brasileira depois da democratização. O governo Dilma é o tema do nosso 6º episódio. Para falar sobre isso, nós tivemos aqui o economista Samuel Pessoa, que é pesquisador do BTG e também da Fundação Getúlio Vargas, IBRE. Samuel Pessoa, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast O Fio da Economia. É um prazer estar aqui. O nosso tema deste episódio é o governo Dilma Rousseff. Governo que começou em 2011, ela ganhou a eleição em 2010, começou em 2011 e passou por diversos momentos, chegando a ter uma crise muito grande, uma recessão enorme, e terminando isso tudo com o impeachment da presidente. Segundo impeachment na época na era da democratização. Então eu queria primeiro começar pelo começo, que a Dilma assume em 2011 na seguida de 2 mandatos do Lula que tinham muita aprovação popular, tinham tido resultados importantes e tal, favorecido pelo cenário externo e tal, mas ela assume numa situação, digamos, que parecia muito boa, Era uma situação que parecia muito boa, mas aquelas forças que geraram aquele desempenho muito bom da economia brasileira, que gerou aquele crescimento de 7,5% em 2010, no último ano do 2º mandato do Lula. Que foi o que elegeu a Dilma. Que elegeu a Dilma.
aquelas forças que geraram isso já davam primeiros sinais de esgotamento. A inflação estava um pouquinho alta e a Dilma assumiu com o discurso de um ajuste fiscal em 2011. Ela reduziu a taxa de crescimento do gasto público e, se nós olharmos os dados, o superávit primário caiu naquele ano de 2011. Ela começou com um diagnóstico correto. No final do segundo mandato do governo Lula, houve a troca no Banco Central. Tobini assumiu, acho que em dezembro de 2010, com umas medidas macroprudenciais para tentar reduzir uma certa bolha imobiliária que aparecia. O crédito crescia muito. Tal. Havia sinais de que a situação financeira das famílias, das empresas, de um certo exagero. A Dilma começou tentando corrigir, executou algumas medidas importantes, fez algumas medidas estruturantes muito importantes, duas delas vale a gente lembrar aqui. A primeira foi mudar a regra de remuneração da caderneta de poupança, que era um entulho inflacionário que a gente tinha do passado, que ela resolveu ali com a mudança de regra. E o segundo, muito importante, ela terminou a reforma da Previdência Pública, que tinha começado lá em 2003, e ela instituiu o Fundo de Pensão Complementar dos Servidores Públicos da União, o FUNPRESP. O que significou que todo mundo que passou num concurso a partir de 2003 entrou no novo regime e, portanto, já não tinha aposentadoria integral garantida quando for se aposentar. É uma mudança muito importante, é um item muito importante. E a regra da caderneta de poupança, como é que foi? Eu não me lembro o detalhe, mas lembra que a caderneta de poupança era meio por mês, era uma remuneração que garantiria 6% ao ano, que passou a ser, num país de inflação mais baixo, uma remuneração excessiva. Exato. E aí ia faltar dinheiro para todos os outros lugares. Ia gerar um desequilíbrio no mercado financeiro, porque você ia ter um investimento de segurança muito alta, com uma remuneração muito elevada. Né? Ia desequilibrar. E esse era uma vaca sagrada que todo mundo tinha medo de mexer, porque era alguma coisa que estava na cabeça da sociedade. Exato. E ela viu uma oportunidade, fez a reforma, e esse é um legado importante que ela nos deixou. O FUNPRESP e a mudança na remuneração da caderneta de poupança. E quando é que surgiu a nova matriz econômica, que é como ela chamava a sua política econômica? Eles fizeram um ajuste fiscal em 2011, e como era de se esperar, a economia desacelerou, o crescimento caiu. E era natural que o crescimento caísse, porque tinha pressões inflacionárias muito claras, a economia estava nos limites da sua capacidade. Crescer 7,5% não é já estava. E você tinha lá pressões, inflação de serviços crescendo. Só que ela e a sua equipe econômica não absorveram bem aquela redução do desempenho econômico. Tinha uma expectativa que o país pudesse continuar crescendo a 4% ao ano. E a gente sabia que uma parte do crescimento maior do governo Lula era porque havia uma certa ociosidade no mercado de trabalho que, ao longo do tempo, foi se esgotando. Então, era natural que houvesse, no primeiro mandato da presidente Dilma, uma certa desaceleração. Eles encaixaram mal essa desaceleração e entraram numa agenda de estimular a economia. Agenda que vinha desde 2009 como resposta da crise do subprime lá no segundo mandato do governo Lula. Essa agenda só foi desfeita um pouquinho em 2011, como eu disse aqui, no esforço que foi feito de um ajuste fiscal no primeiro ano da presidente Dilma. Aí eles voltaram com essa agenda de estimular a economia, muito BNDES, uma hipertrofia imensa, só para a gente se lembrar, chegou a conceder créditos anuais de quase 4% ao ano. O número histórico era 2%. 4% do PIB. Do PIB. 4% do PIB de crédito. Né? Depois continuou com todos aqueles programas de intervencionismo que vinha do governo anterior, indústria naval, Grupo X, estímulos na Petrobras, não só na indústria naval, mas na construção de um monte de refinarias, né? Que, acho que os dois exemplos mais marcantes é o Compresp no Rio e a refinaria Abreu e Lima,
que hoje chama RENEST, né, Refinaria do Nordeste. Então, falando um pouco disso, né? Quer dizer, a ideia era que a Petrobras não deveria ser apenas uma empresa produtora e exportadora de petróleo, mas deveria ser uma empresa que fosse um polo dinâmico de crescimento. Daí a Petrobras passa a investir em comprar navios aqui mesmo, na indústria naval brasileira, e nessas refinarias. Eram 4 refinarias. Eram 4. Né? A do Rio, a de Pernambuco, uma no Ceará e uma no Maranhão. Exatamente. Né? E que nem saíram do papel. E as outras 2 começaram a ser construídas, mas acabaram um preço muito maior. Olha, eu fiz essa conta. A RENEST custou 19 bilhões de dólares. RENEST é a Abreu e Lima. É Abreu e Lima. 19 bilhões. 19 bilhões de dólares, ela custou... Eu fiz uma lista, peguei assim as últimas 20 ou 15 refinarias construídas. Uhum. A RENEST custou mais do que 6 ou 7 vezes por barril de capacidade de refina do que a média. Média mundial. A média mundial das últimas refinarias foram construídas. Exato. Eu não estou dizendo 20% a mais, 30% a mais. Não, estou dizendo 6 vezes mais. 6 vezes mais. Ou seja, absolutamente inviável, porque o petróleo que vai produzir lá não se paga. Não se paga. Esses 19 bilhões de dólares, prejuízo da Petrobras, não há a menor dúvida. E a Compresp, que não produz nada, foram 10 bilhões de dólares. A Compresp é a refinaria do Rio de Janeiro. Exatamente. 10 bilhões de dólares, relatório do TCU. Tá certo. Bom, e aí gerou, lembra? A Petrobras, em 2014, tinha 100 bilhões de dólares de dívida. A empresa mais endividada do mundo. Exato. Exatamente. E, ao mesmo tempo, controlando o preço. Controlando o preço, porque aí foram uma série de medidas. Essa coisa do intervencionismo tem esse problema, Sardenberg. Uma vez você entra nele, você não consegue sair. Então você começa com uma história assim, tem que controlar, porque eu tenho que suavizar. Então, o petróleo sobe, diz, não, daqui a pouco ele vai descer de novo, deixa eu manter constante. Tem que suavizar, né? Aí você mantém constante, ele sobe, aí sobe mais. Aí o seu atraso vai ficando cada vez maior. Uhum. E a medida corretiva vai ficando mais custosa. Exatamente. E, de repente, o horizonte da eleição começa a se aproximar. Bom, então vamos arrumar depois da eleição, né? Só que aí, entre mentes, a dívida explode e o risco país aumenta muito e começa a criar as condições para uma crise. Eu tinha feito uma conta das 100 bilhões de dólares de dívida em 2014, foi um elemento muito importante da crise da Petrobras. Uhum. 1/3 foi o controle dos preços. Quer dizer, em outras palavras, a Petrobras pagava pelo petróleo um preço maior do que vendia aqui dentro. Do que vendia aqui dentro. Vendia os combustíveis aqui dentro. Exatamente. E aí dava essa diferença, quer dizer, o prejuízo que a Petrobras teve foi basicamente por conta disso. Não, teve prejuízo dos maus investimentos, né? Os 19 bilhões da RENEST, os 10 bilhões da Comperj. Aí o controle de preço deu uns 35 bilhões, né? Então só aqui eu já achei uns 60 bilhões, né? Faltam uns 40. Foi nesse ambiente e que nesse ambiente que estava correndo a Lava Jato. Exatamente. Exatamente. Que exatamente a corrupção estava centralizada, digamos assim, na Petrobras. Quer dizer, foi uma sucessão de complicações, né? Uma sucessão de complicações, né? E os meus colegas petistas, eles dizem, a crise se aprofundou muito por conta da Lava Jato, eles têm uma conta de que o investimento teria caído muito por conta da Lava Jato, e essa queda do investimento da Petrobras explicaria uma parte grande daquela derrubada do PIB brasileiro em 15 e 16. Né? Em 2015 e 2016, se eu compuser os 2 anos, a economia caiu quase que 7%. Né? Mas eu acho que nesse argumento dos meus colegas petistas tem um problema que é do cálculo da função investimento que eles usaram para dizer que foi a Lava Jato que derrubou o investimento, eles não levaram em conta o endividamento da Petrobras.
Então, uma parte da queda do investimento não foi Lava Jato. Porque a gente sabe que qualquer empresa, quando a dívida, como proporção da geração de caixa dele, né? No mercado financeiro se usa a sigla em inglês, EBITDA. Quando a dívida com proporção do EBITDA, em português a gente chama lagida, né? Chega a 5, você não consegue mais financiar a sua dívida. Explique isso melhor. Ah, claro. Dívida é a dívida, né? Lagida é geração de caixa. O que quer dizer essa sigla, lagida? Lucros antes de juro, impostos, depreciação e amortização. Exato. É o dinheiro que sobra depois que ela pagou os juros, os impostos para o governo e recuperou lá o capital que depreciou, né? Então é quanto de grana que está vindo. Exato. Ora, se a dívida é 5 vezes o dinheiro que a empresa gera, como que essa empresa vai se financiar no mercado com dívida? Isso vale para qualquer empresa. Vai para qualquer empresa. O risco, a percepção de risco que os credores têm começa a ficar muito alta. E os credores começam a cobrar um prêmio de risco dessa empresa. E aí tem que diminuir o investimento porque ela não tem financiamento. Então não dá para nós atribuirmos toda a queda do investimento que houve à Lava Jato. Uma parte da queda do investimento é devido à péssima condição financeira da empresa, que é principalmente causada pelo controle de preços e pelos investimentos na área de refino que maturaram muito mal, que foram mal executados. Exatamente. Quer dizer, então é uma combinação de dívida e maus investimentos. Claro, porque o mau investimento, pega assim, né, a saúde financeira da empresa é medida pela razão entre dívida e a geração de caixa. Faz dívida, aumenta o numerador, investimento é mal feito, não gera ganho de caixa, não aumenta o denominador, a razão sobe, o risco aumenta, a empresa não consegue se refinanciar. Exatamente. E como é que a gente chegou, como é que nessa história toda foi chegando a um caminho que terminaria nessa recessão que é a maior da história brasileira? Essa recessão, no meu entender, é o esgotamento de duas dinâmicas muito diferentes. Só para deixar claro, a recessão ela ocorre depois da reeleição de Dilma. Dilma se reelege em 2014, né? E aí é que o problema aparece em 2015 e 2016. Eu posso dizer, Sadenberg, que a parte aguda da recessão começa no primeiro trimestre de 2015. O Instituto Brasileiro de Economia, ele agasalha dentro de si aquele CODACE, né, que é o Comitê de Datação dos Ciclos Econômicos, que até há pouco tempo atrás era a direção técnica do professor Afonso Pastore, e o CODACE data o início daquela recessão no segundo trimestre de 2014. Segundo trimestre de 2014, mas numa versão mais branda. Aí você tem um agravamento muito grande da crise no primeiro trimestre de 2015 e a crise só termina no primeiro trimestre de 2017. A crise vai até o final de 2016. Né? Ou seja, foram 11 trimestres de crise com 2 anos, 8 trimestres de uma versão muito aguda da crise, que gerou essa perda do PIB em 15 e 16 de 7%. E o governo reagiu como? Tentou estimular a economia? Quando? Na recessão. Então, no começo dela, foi ano de 2014, era ano eleitoral, lembra? Exatamente. E no ano eleitoral, estimulou muito. A gente já falou de diversos itens, né? Mas temos que lembrar, acho no final de 2013, a mudança do marco regulatório de energia elétrica. Que foi muito ruim. Houve uma redução das tarifas de energia, que foi não sustentável. E um dos elementos, e essa redução das tarifas de energia, elas ocorreram quando as chuvas, numa estação muito seca, em 2 anos seguidos, muito secos. Então, juntou a fome com a vontade de comer. O preço estava baixo, a gente estava usando muita energia porque estava barato, e, por outro lado, chovia pouco, os reservatórios Exatamente. reduziam. Eu me lembro bem desse pedaço que o governo reduziu o preço da energia no momento em que a energia estava ficando cara e escassa. Exatamente. Escassa e cara. E aí agravou, quando a gente quis corrigir lá na frente, agravou. Então, a
A minha visão, o agravamento da crise é fruto de uma série de políticas intervencionistas que deram errado. Mudança do marco regulatório da energia elétrica, todos os investimentos da Petrobras da área de refino, que deram errado. Uhum. E a gente tem que lembrar outra coisa que afetou. Quando a gente descobriu o pré-sal, lá no governo Lula, a gente parou os leilões. Então a Petrobras, que era uma empresa que uma coisa ela fazia e faz muito bem, Uhum. que é prospecção e exploração de petróleo, ela ficou com investimento zero durante 5 anos. Aí fez um novo marco regulatório em 2010, último ano do segundo quer mandato dizer, do Lula. Isso aí convém explicar. Quer dizer, a Petrobras parou de investir porque o governo estava querendo trocar O a marco regra, né? Exatamente, o governo queria trocar a regra e ele finalmente, em 2010, colocou uma nova regra. Uma regra que obrigava a Petrobras a ser operadora única de todos os blocos. Os campos do pré-sal. O que aconteceu? Com essa regra, as outras petroleiras, elas deixaram de ser petroleiras. Porque elas tinham que entrar junto com a Petrobras e a operação seria tocada pela Petrobras. Uhum. Então elas deixaram de ser petroleiras e elas viraram, na verdade, banco, porque elas só financiavam a operação. Aí elas se desinteressaram. Uhum. A Petrobras já estava com poucos recursos. A gente só voltou a investir pesadamente em prospecção e produção de petróleo após o impeachment da presidente Dilma. Porque aí no governo Temer mudou-se o marco regulatório, Isso. aqueles excessos de nacionalismo, intervencionismo que vinham do marco regulatório de 2010 foram consertados, e aí a Petrobras voltou a investir pesado na riqueza maior, que era o pré-sal, Uhum. e a gente está colhendo até hoje os benefícios. Exatamente. E voltaram a leilões. E voltaram os leilões no novo marco regulatório que estimula a competição e o concurso do setor privado. É. Ou seja, isso agravou também a crise, porque a Petrobras ficou concentrando seus investimentos em coisas que deram errado, tipo refinarias e Uhum. comprar navios produzidos no Brasil, e deixou de fazer os seus investimentos naquilo que dá certo, Que é. que é explorar o pré-sal, que está dando certo muito hoje em dia. É. E ainda foi obrigado a vender gasolina barata. Ainda foi obrigado a vender gasolina barata, com os 35 bilhões de dólares de prejuízo no acumulado do período. Exatamente. Agora, houve um determinado momento em que a presidente Dilma tentou reverter o curso das coisas, chamando o Joaquim Levy para ministro da Fazenda, que é um economista ortodoxo e tal, Exato. e que foi lá para fazer o ajuste fiscal, mas também não deu certo, né? Exato, a presidente fez o certo, né? Quando ela percebeu que não tinha funcionado, ela tentou arrumar o curso, como ela já tinha feito em 2011, já conversamos sobre isso, e como ela já tinha feito algumas medidas certas, como a medida do Funpresp e da caderneta de poupança, ela tentou fazer o certo, reeleita, e infelizmente ela perdeu a capacidade de liderar o país. Ela perdeu o apoio no Congresso, né? Teve uma crise política aguda, manifestações na rua, e foi muito ruim para o país. Teria sido muito melhor se a presidente continuasse com a sua liderança e, junto com o Joaquim Levy, encaminhasse a arrumação da casa, né? E é muito interessante, porque as pessoas criticam muito o mercado financeiro, mas se nós olharmos nesse período, o mercado financeiro acreditou no ajuste fiscal do Joaquim Levy. E tem uma maneira muito fácil da gente perceber isso. Como a gente discutiu, houve muito represamento de tarifa, né? Alguma coisa que nós mais velhos, né, nos lembramos bem lá dos anos 70, o que se chamava antigamente de inflação reprimida, né? E aí a inflação reprimida gerou uma inflação corretiva, como nos anos 70 ocorria com tanta frequência. Exatamente. E nós tivemos, portanto, um pico inflacionário no primeiro semestre de 2015, quando nós passamos a praticar o realismo tarifário, que é outra expressão lá dos anos 60, 70. Então, Joaquim Levy assumiu, passou a praticar o realismo tributário, também parou... Tarifário. Também para reeleger a Dilma, houve um certo controle cambial, viu, Sardenberg? Entre março de 2013 e outubro de 2014,
o Banco Central colocou 4% do PIB de swap cambial para tentar segurar o câmbio e segurou. Na prática, vendendo dólar. Vendendo dólar para segurar a cotação. Evidentemente, após a reeleição da Dilma, essa prática deixou de ser feita e aí o dólar subiu muito. Então, a gente teve dólar muito elevado, a inflação corretiva. Isso tudo gerou um pico inflacionário grande no primeiro e segundo semestre de 2015. No entanto, para a gente ver como o mercado financeiro acreditou no ajuste fiscal do Levy, basta a gente olhar as expectativas focus. As expectativas focus até junho, se não me engano, até junho de 2015, até junho de 2015. Que é o primeiro ano do segundo mandato. Elas apontavam que um ano à frente a inflação ia estar menor. Elas estavam apontando, portanto, sucesso do ajuste fiscal do Joaquim Levy. Eu acho que em meados de 15 ficou claro para o mercado que o Congresso Nacional não iria aprovar as medidas do ajuste fiscal da presidente Dilma, as medidas mais importantes. Algumas medidas foram feitas e aquele período de ajuste lá, no primeiro ano, segundo mandato da presidente Dilma, também deixou alguns legados positivos, que foram 2. A mudança dos critérios de elegibilidade do programa abono salarial, restringiu um pouco para a pessoa ter direito àquele benefício, e, principalmente, o mais importante, mudou-se os critérios de elegibilidade para pensão por morte. O Brasil ainda tem das legislações mais liberais para pensão por morte, e houve um certo ajuste lá, mas as outras medidas... Uma pequena reforma da Previdência. Pequena reforma da Previdência. Isso foi feito lá no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma, mas em julho, agosto de 2015, ficou claro que a presidente Dilma não conseguia mais ter a sua liderança no Congresso Nacional e aquele benefício da dúvida que o mercado financeiro deu, que foi, mesmo num período de aceleração da inflação, prever que 1 ano, 2 anos à frente a inflação estaria em queda, esse comportamento mudou e a partir de julho, agosto, as expectativas focus 12 meses à frente já sinalizavam um recrudescimento inflacionário. E aí a presidente perdeu a capacidade. Vai lembrar que no final do ano o ministro Joaquim Levy saiu, assumiu o ministro Nelson Barbosa, e o ministro Nelson Barbosa quis continuar com o ajuste fiscal. Ele propôs para o Congresso e para a sociedade uma reforma da Previdência e um teto dos gastos. Talvez não igual ao que veio depois com o presidente Temer, mas o ministro Nelson Barbosa tentou fazer um ajuste fiscal e tinha o diagnóstico que depois foi implementado. Agora, o que a gente pode ver nesse relato todo é que a presidente Dilma ela tentou de todos os lados, né? Tentou o intervencionismo, criou a nova matriz econômica, que era a intervenção em todos os setores da economia. Depois tentou a gente esqueceu na nova matriz econômica a agenda da desoneração de impostos, né, que foi uma agenda que também não funcionou. Isso é um ponto importante que eu tinha até anotado aqui. Quer dizer, foi uma... Hoje nós estamos em 2025, hoje se fala muito em gastos tributários, né? Que é gasto tributário, o que é? São impostos que você deixa de cobrar para determinados setores da economia, né? E grande parte disso foi no período da Dilma, né? Esses gastos foram, porque teve a desoneração da folha e subsídios para diversos setores da economia. Exatamente. A conta que eu me lembro é que quando o presidente FHC passou o bastão para o Lula, os gastos tributários nacionais, consolidando municípios, estados e a União, eram 2% do PIB. Quando a Dilma passou o bastão para o presidente Temer, isso havia subido para 6% do PIB. Então, no período de 2003 a 2016, os gastos tributários triplicaram. Agora, na sua avaliação, tinha jeito de escapar da recessão? Ou foi uma recessão provocada por políticas econômicas ruins? Então, primeira coisa,
não dá para dizer que a recessão é fruto do ajuste fiscal do Joaquim Levy. Tá? Vou te dar uns números aqui para ficar bem claro. E vale a pena a gente comparar a recessão de 2015 com 2003, lembra? Primeiro ano do Lula, o câmbio subiu muito, o Armínio Fraga teve que subir muitos juros porque havia um repasse cambial grande na inflação. E nós tivemos, e portanto o presidente Lula assumiu em 2003 com uma inflação muito alta, juros altíssimos e fazendo um ajuste fiscal duro. Taxa de crescimento, e o crescimento econômico em 2003 foi quase 1% real. Em 2014 a gente andou para trás meio, eu acho. Ou seja, 2015 a gente andou para trás quase 3,5. Quase 3,5. Então, olha, 2003 a gente cresceu 1, o gasto primário do governo recuou 3. 2015 a gente recuou 3,5 de PIB. O PIB recuou 3,5 e o gasto primário cresceu, em termos reais, 2. Então, o gasto primário recuou 3 em 2003 e o PIB cresceu 1. O gasto primário avançou 2 em 2015, reais, e o PIB recuou 3,5. Então, não dá para dizer que foi a política fiscal que causou a crise. Não foi o corte de gastos, porque não houve corte de gastos. Houve corte de gastos em 2003. Exatamente. E não gerou crescimento negativo. Não gerou recessão. Se nós olharmos a política monetária, os juros reais em 2015 foram da ordem de 5, 6. Os juros reais em 2003 foram muito maiores, acho que foram 8 ou 9. Tá? Então, em 2003, nós estávamos com muito mais juro, com um câmbio muito mais valorizado, uma política fiscal muito mais apertada, e a economia cresceu 1. Em 2015, nós estávamos com menos juro, com câmbio desvalorizado, mas menos valorizado, uma política fiscal muito menos apertada e recuando 3,5. Então, não foi o regime, o pacote de política econômica do Joaquim Levy que produziu a crise. A crise, aí tem duas interpretações. Exato. Tá? Tem gente que diz que a crise, e essa é a história que, em geral, as pessoas mais ligadas ao Partido dos Trabalhadores defendem, é que a crise é fruto do Aécio não ter aceito o resultado eleitoral. O presidente Lula emite essa opinião com muita frequência. Explicando mais uma vez, a eleição de 2014 foi disputada no segundo turno entre o Aécio Neves, pelo PSDB, e Dilma pelo PT, mas com uma ampla coligação. O resultado foi apertado, e o PSDB e o Aécio chegaram a entrar com uma contestação, né? No Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. Então, o presidente Lula acha que essa contestação gerou uma crise política que explica a gravidade da crise econômica. Como eu disse para você, eu tenho uma interpretação diferente. Eu acho que essa contestação não teve muitas consequências. E o que ocorreu é que você praticou muito intervencionismo. O que o intervencionismo fez? O intervencionismo gerou um endividamento muito grande em inúmeros setores da economia sem gerar caixa. Aquilo que nós já falamos para a Petrobras, aquilo se aplica a diversos setores que sofreram intervenção. Então, esse é um dos motivos, o esgotamento do intervencionismo. O outro motivo é que a gente descobriu na crise que nós estávamos em crise fiscal. Lembra, uns anos antes, o Brasil tinha sido declarado grau de investimento pelas empresas que medem a qualidade da dívida do Tesouro Nacional. Né? São 3 empresas. As empresas de classificação de risco. Né? As 3 empresas mais importantes, elas elevaram o Brasil à qualidade de grau de investimento. No governo Lula. Essa nova qualidade fez com que vários fundos de pensão, vários investidores pudessem comprar títulos da dívida pública. Isso gerou um certo otimismo com relação às perspectivas futuras do Brasil. Parecia que nós tínhamos atingido um nível mais elevado de qualidade institucional. E diversas decisões de investimento foram tomadas a partir disso. O que aconteceu é que quando nós descobrimos, lá em 2014, 2015, que estávamos numa crise fiscal aguda
e que a presidente Dilma não tinha capacidade de, junto com o Congresso, arrumar a crise fiscal, a gente descobriu que a gente estava muito pior do que nós achávamos que estava. Exato. Então, houve uma regressão institucional grande. Um país que era grau de investimento, que tinha uma dívida que todo mundo confiava, tal, voltou a ter um problema de país de segunda classe. Inclusive, nós perdemos o grau de investimento. Exatamente. E isso fez com que diversos fundos de pensão tivessem que vender as suas posições brasileiras e etc. Fundos de pensão internacionais, né? Internacionais. Porque esses fundos, eles têm regras de investimento, eles só podem investir em países que têm grau de investimento. Exatamente. O Brasil passou a ter grau de investimento, então recebeu dinheiro novo, e aí quando perde o grau de investimento, esse dinheiro sai. Sai. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, lá no auge, a gente chegou a ter um pouco mais de 20% da dívida pública financiada por não residentes. Hoje isso acho que é 8% ou 7%. Exatamente. Então você perdeu muito financiador e isso é um choque para o país, né? No meio dessa situação toda, teve um fator básico que foi a perda de apoio no Congresso, aquelas manifestações de rua. Enfim, havia uma sensação antipolítica, antigoverno, né? E no meio disso tudo teve, além do intervencionismo, teve a pedalada fiscal. Esse é um tema que vira e mexe, volta e tal, não sei o quê. A gente esqueceu disso. E teve pedalada. Teve, gravíssimo, né? Porque as pedaladas significa que o sistema de contabilidade deixa de expressar a realidade das contas públicas, né? Eu vou te dar um exemplo de pedalada. Tinha um empréstimo que o BNDES concedia, uma parte muito grande dele era um subsídio. E se criou uma regra que uma parte do subsídio teria que ser contabilizado como gasto do Tesouro. Em vez do subsídio dos juros do empréstimo que o BNDES concedia ser considerado só gasto financeiro, se decidiu, e no meu entender corretamente, porque um subsídio é um gasto do governo, do Tesouro, que uma parte grande do subsídio ia ser contabilizada como gasto primário. Só que quando criaram esse Programa de Sustentação do Investimento, PSI, com esse subsídio, lembra? Você comprava um caminhão Scania com taxas de juros negativas, né? Coisa que o governo Geisel fez lá nos anos 70. A gente passou a fazer de novo. Ora, a regra era que só contabilizava esse débito que o Tesouro tinha contra o BNDES, porque quem concedia o BNDES era o BNDES, quem concedia o subsídio era o BNDES, mas o subsídio era do Tesouro. Exato. Você só contabilizava esse subsídio com 24 meses de defasagem. Então, olha que coisa maluca. Você tem uma instituição pública, BNDES, que contabiliza um crédito a receber, na data T. E esse crédito a receber do Tesouro. Do Tesouro. E na outra instituição pública, esse crédito, esse débito só aparece em T mais 24 meses. Então, durante 24 meses, ficava um crédito. Quem que é o devedor desse crédito? Entende? O princípio básico da contabilidade, o princípio de partidas dobradas, foi violado. Esse é um dos exemplos da pedalada fiscal, que gerou um acumulado de quase 50 bilhões de dólares na época, de reais na época, né? E teve outro elemento importante. Lembra que um dos itens muito importantes do ajuste fiscal do Joaquim Levy era a reoneração da folha de salário? Isso. No início do segundo mandato da presidente Dilma, Joaquim Levy mandou uma medida provisória para o Congresso, reonerando. Bateu lá no Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, que era o presidente do Senado à época. Ele devolveu a medida para o Joaquim e disse não. Devolveu para o ministro Joaquim Levy e disse não. Por medida provisória é isso não. Por quê, Sardenberg? Vou te contar por quê. Porque até outubro de 2014, a desoneração da folha tinha data para acabar. 31 de dezembro de 2014. Se você fizesse nada, virava o ano, reonerava automaticamente.
O governo ficou entre março de 14, só olhar na internet você levanta. Entre março de 14 e outubro de 14, o governo ficou negociando com o empresariado e o Congresso a perenização da desoneração da folha. Exato. Então voltou-se, o Congresso votou, antes do primeiro turno, a perenização da desoneração da folha. Exato. Chegou lá em fevereiro, Não ia. desfez aquela perenização. Ora, o presidente do Senado era o mesmo. Exatamente. Ele chegou para o Joaquim Levy e disse, meu amigo, em outubro vocês disseram que era para perenizar. Agora, fevereiro, vocês estão dizendo que é para acabar. Por medida provisória não dá, a gente vai ter que conversar esse negócio. Então, a quantidade de medidas que foram feitas para tentar reeleger a presidente Dilma naquela época dificultaram muito a governabilidade. Uma parte da crise, e acho que esse é um tema que os meus colegas petistas sempre têm dificuldade de reconhecer, é que um certo exagero da presidente Dilma em garantir a sua reeleição acabou corroendo as capacidades que ela tinha para governar. Acabou dificultando a governabilidade no período seguinte. Né? Voltando às pedaladas, houve outras, né? Como, por exemplo, o governo atrasando o Banco do Brasil, atrasando o pagamento para o Banco do Brasil por conta do financiamento agrícola. Exato, e programas sociais também. Programas sociais, por exemplo. Junto à Caixa, principalmente. Junto à Caixa, né? A Caixa que pagava o seguro-desemprego, por exemplo, mas teria que receber do governo, e o governo simplesmente atrasava esses pagamentos. E isso foi o Tribunal de Contas da União que acabou comprovando a existência desse, porque parecia que nas contas públicas parecia que estava equilibrado, quando na verdade você tinha um monte de despesas que não... Porque para perceber o problema, tinha que olhar os caixas dos bancos públicos, com cuidado o balanço deles. E aí os bancos públicos, principalmente naquela época, não tinham estatísticas em tempo real, todo mês, como o Tesouro tem, né? Ou seja, os analistas tinham dificuldade de acompanhar o real estado das contas públicas. Né? Esse foi um dos problemas. Né? A falta de transparência que as pedaladas geraram no acompanhamento da real situação das contas públicas. Quer dizer, foi uma sucessão de desastres, né? Na economia, na política, na gestão. E teve algum fator internacional? Teve. Teve sim, a presidente Dilma está correta, mas você teve uma queda do preço das commodities. E isso impactou, né? Porque nós somos um grande exportador de commodities. Então foi um elemento. Evidentemente, né, quando você tem o debate, os meus colegas petistas sempre colocam muito mais peso na Lava Jato e na queda do preço das commodities. Eu sou mais crítico, eu coloco mais peso nos erros de formulação de política econômica. Talvez, meio do caminho, seja uma expressão melhor da realidade. Certo. Agora, nós acabamos tendo, no período de Dilma, acabamos tendo recessão com inflação, o que é um cenário muito difícil de muito difícil, né? Tivemos estagflação. O principal motivo da estagflação foi a inflação reprimida e o câmbio reprimido. Porque todo o controle tarifário que houve até a eleição, o controle do custo da energia elétrica com a reforma do marco regulatório, que também houve, e a quantidade imensa de swaps cambiais que foram feitos para controlar o câmbio, tudo isso foi desfeito após a eleição. Então, libera câmbio, libera preço de combustíveis, libera preço de energia elétrica. Dá uma inflação. E tinha que fazer isso. Deu uma estagflação. Na verdade, como a gente já falou aqui, aquela inflação era uma inflação corretiva, fruto da repressão inflacionária que houve no período anterior. Exatamente. E, por outro lado, também o Banco Central manteve juros baixos de uma maneira equivocada, né? O Banco Central manteve juros baixos de uma maneira muito equivocada. Né? Inclusive... Não havia independência, autonomia do Banco Central. Não tinha independência e autonomia. As tarifas estavam congeladas, né? Portanto, a inflação cheia
estava acima da meta, mas não acima do teto da banda, né? Você tem a meta inflacionária e tem uma margem. Como eles estavam segurando as tarifas públicas, a inflação cheia, ela não estava tão desequilibrada. Ela estava alta, estava 6 e pouco. 6,0, 5,8, 6,2. Mas quando você olhava serviços, que é o item que mais responde por excesso de demanda sobre oferta, porque é um item que a gente não pode exportar, serviços estava rodando desde 2013 a 9%. Em 2005, o serviço rodou a 3%. Então, de 2005 a 2013, a inflação de serviços vai aumentando aos pouquinhos e criando inércia. E nós que temos já cabelo branco, bom, eu infelizmente não tenho cabelo, a gente que é mais velho se lembra do mal que a inércia inflacionária gera. O que aconteceu é que em 2014 nós estávamos com muita inércia inflacionária, porque a gente tinha serviços rodando a 9% ao ano e rodando essa taxa muito alta por mais de 3 anos. E esse é outro motivo que explica por que, apesar da recessão ser muito profunda, a inflação de serviços só virou em novembro de 2016. Ou seja, a recessão explodiu, o desemprego foi para 12%, 13% lá no início de 2015 e foram quase 8 trimestres de desemprego na Lua para os serviços começarem a cair no final de 2016, novembro de 2016. Quer dizer, durante um certo tempo, nós tivemos o desemprego alto, recessão e inflação elevada. Inflação elevada. Não há governo que resista a isso. A inércia inflacionária estava grande. E aí não há governo que resista a uma combinação dessa, né? Você, na época, nas circunstâncias, você imaginava que o desfecho seria o impeachment da presidente? Eu achava que não. Eu até a gente oscilava muito, né? Mas eu escrevo uma coluna mensal naquela revista que é mensal, a Conjuntura Econômica. Sei. E eu me lembro que a minha coluna em dezembro de 2015 parecia que o impeachment tinha deixado de ser uma possibilidade. Inclusive, no início de dezembro, em 2015, ou no final de novembro, eu não me lembro bem a data agora, o Supremo mudou todo o rito processual do impeachment, lembra? O Supremo disse, o impeachment tem que fazer de outro jeito. Estavam começando a fazer o impeachment usando o mesmo rito que havia sido usado lá para o Collor. O Supremo mudou o entendimento e demandou um outro rito. E a perspectiva de muita gente, após aquela decisão do Supremo em dezembro, inclusive a minha, era que o impeachment tinha sido abortado. E aí depois entrou 2016 e o tema voltou à baila, né? E acabou ocorrendo o impeachment da presidente Dilma. Você teve uma combinação de política, economia e fatores internacionais. Isso. Política, inclusive política, justiça, né? Lava Jato, economia, fatores internacionais. E é curioso como a Lava Jato provocou essa situação toda, né? Quer dizer, não é que provocou, ela descobriu uma corrupção, né? Descobriu uma corrupção que havia, e o que é um modo bem diferente de dizer a coisa, de dizer que a Lava Jato inventou processos e tal, né? Não, a gente tem lá o livro da sua colega Malu Gaspar, né? E o fato... A organização. A organização. Pega basicamente a história da Odebrecht. Né? Exatamente. E a Malu Gaspar, muito criteriosa, né, fez um trabalho de jornalismo acho que nos Estados Unidos teria ganhado o prêmio Pulitzer, provavelmente. E aquele livro, após o Supremo desfazer todas as condenações da Lava Jato por problemas processuais, aquele livro, Sardenberg, ele não vai mudar de seção da livraria. Ele não vai sair de não ficção para ficção. Aquilo lá é não ficção, aquilo ocorreu.
Tudo somado, subtraído, o governo Dilma deixou que espólio, digamos assim? Bem, eu citei 4 inovações institucionais importantes. Pontos positivos. Que estão conosco até agora, que foi a mudança na regra da correção, da remuneração da correção monetária, a institucionalização do Fundo de Pensão Complementar dos Servidores Públicos da União, a mudança da regra de pensão por morte e a mudança dos critérios de elegibilidade ao programa Bônus Salarial. São 4 inovações institucionais que estão conosco até hoje e a sociedade está se beneficiando. Uhum. Ela gerou uma crise muito profunda, no meu entender, muito sensibilizada pelo excesso de gasto que houve para ganhar uma eleição. Tem um trabalho meu com meus colegas Marcos Mendes, Marcos Lisboa e Alexandre Manuel, que a gente compara os gastos no período eleitoral 2013-14 com 2021-22, e a gente documenta que no ciclo 13-14 se gastou mais, com proporção do PIB, do que no ciclo 21-22. Acho que o país, depois de toda a crise, a gente inovou, houve algumas inovações institucionais que colocaram algumas travas, também aprovamos a independência do Banco Central, que é muito importante. Isso, mas então, aí já estamos falando do governo Temer, né? Exatamente. Então, se a gente comparar, a gente percebe que lá no ciclo seguinte, né, espaço que houve para políticas que têm um certo sabor mais de ganhar eleição, eleitoreiras, digamos assim, ficaram mais difíceis por inovações institucionais, né? Então, acho que um dos problemas que houve é que, no afã de ganhar uma eleição, a presidente Dilma criou uma situação que dificultou muito a governabilidade futura do segundo mandato. Ela acaba... Essa é uma conta de chegada difícil, Sardenberg. Porque, assim, gente lembrar, não é uma questão moral. Os políticos, eles nunca são muito transparentes no que eles vão fazer. Porque o político é muito transparente no que vai fazer, já perdeu a eleição, já mudou de profissão, né? Então, de certa forma, você não ser muito claro faz parte, os americanos chamam de job description, né, da profissão. Tem que lembrar, né, o presidente FHC não foi muito claro com relação ao câmbio, ele sabia que tinha que mudar o câmbio. Mas ele tomou alguns cuidados. Aliás, é um dos temas do nosso podcast. A gente tem que lembrar, ele antes da eleição fez aquele belo discurso de Itamaraty dizendo que ia fazer ajuste fiscal. Ele avisou a sociedade 3 semanas antes do primeiro turno que ia fazer ajuste fiscal. Então, você dá um estelionato com uma mão, mas se prepara com a outra, porque senão você não consegue governar depois, né? Acho que a presidente Dilma, talvez até por ela não ser política, né, de formação, fez com que nessa conta de chegada ela tenha passado um pouco do ponto, que acabou dificultando muito a governabilidade futura dela. E tem também a questão do estilo pessoal dela, que era... Com certeza, né? Uma certa falta de apetite para a vida diária da política, né? A gente sabe que a presidência no Brasil é muito complexa. O presidente brasileiro tem muitas atribuições. Conversar com qualquer cientista político, eles vão dizer isso. A presidência da República no Brasil é uma presidência forte, tem muitas prerrogativas, né? O que requer uma vida diária mais intensa, né? Um gosto pela política que, de fato, não era o forte da presidente Dilma, né? E que é o forte do Lula. Né? Um Pelé da política brasileira, provavelmente. Né? Exatamente. Esquecemos de alguma coisa, Samuel? Acho que não, acho que foi. Acho que corremos tudo. Queria agradecer. No final das contas, a Dilma sofreu impeachment em 2016, assumiu o Michel Temer, que é o tema do outro episódio do nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação e até uma outra. É um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Este é o Fio da Economia, podcast da CBN apresentado por mim, Carlos Alberto Sardenberg. Você pode ouvir este podcast na sua plataforma de áudio favorito e ver em vídeo no YouTube e no Spotify. Muito obrigado e até o próximo episódio.